De volta ao nosso estudo sobre o livro do Êxodo, falando sobre a libertação do Egito, do povo hebreu, né, que futuramente se torna a nação de Israel. Hoje nós teremos como foco o capítulo 3, verso 1 a 4 e o verso 17, falando sobre a vida de Moisés, sobre o seu chamado e como Deus assim também se faz revelar, mostrando todo o seu caráter, mostrando seus atributos diante daquilo que vai ser questionado por Moisés com relação ao seu nome. Os versos 1 a 4 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte do Senhor, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e lhe disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Verso de número 17. Portanto, disse eu: Far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Os dois primeiros capítulos de Êxodo que nós já estudamos nos vídeos anteriores são de natureza preliminar. A história do Êxodo em Moisés começa a partir daqui, né, de Êxodo capítulo 3, verso 1. Né, sendo que nós temos aqui um grande episódio, né, um episódio que vai até o capítulo 4, né, e verso 17. Né, o capítulo 4, 17 diz assim: Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinais. Né? Até aqui nós temos então o episódio que mostra Moisés lá na terra de Midian, até né, quando ele vai estar então voltando como servo do Senhor, no sentido de libertador do seu povo. Todo o resto da história decorre num só ano. Né? Depois da menção da sarça ardente, então, nós temos aí esse período, né, do retorno de Moisés, então, do seu chamamento, do seu chamado por Deus até ele ir à terra do Egito. Somente a história de Arão que não é mostrado até o capítulo 2, né, onde ele vai ficar sempre o quê? À sombra de Moisés. Né? Depois daquele diálogo de Moisés com Deus lá no Monte Horebe, é que Arão então vai tomar então a sua parte nessa história de forma mais presente. Assim então, o drama pode se iniciar então no capítulo 3, verso 1, que nós vimos agora, apresentando então Deus, apresentando o povo oprimido e apresentando também um povo opressor. Estando Moisés o quê? Ainda no camarim, de onde ele vai ser então chamado por Deus. Esses capítulos eles são caracterizados por uma interação entre o quê? Entre o humano e o divino. Né? Quando começa a história, Moisés está no deserto, ele está apacentando o rebanho do seu sogro Reuel. Como ele, sacerdote de Midian, né, ele tinha o título de Jetro. O deserto é o quê? É um lugar muito significativo na Bíblia, nós vemos isso. E Moisés está ali no deserto, mas próximo de uma região, onde nós vemos aqui no capítulo 3 falando, próximo ao Monte do Senhor. Qual era o Monte do Senhor? O Monte Horebe, que nós conhecemos como Monte Sinai. Sinai era uma cordilheira, né, onde havia o Monte Horebe, o mesmo monte em que depois Moisés vai receber as tábuas da lei, que futuramente nós vamos ver Elias também indo a esse monte na presença de Deus. Ali aparece a ele então o quê? O anjo do Senhor. Né? Quando falamos o anjo do Senhor, nós temos aqui uma distinção não na categoria dos seres espirituais da criação de Deus. Né? Esse anjo do Senhor aqui tem uma característica própria, nós vamos ver isso mais para frente.
ele aparece o quê? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça que arde, mas não se consome, né? Quando olhamos desde o capítulo 15 de Gênesis, verso 17, e outros textos mais, Deus é comumente relacionado com o fogo. Em Êxodo 19, 18, nós vamos ver Deuteronômio, que é a repetição da lei, no capítulo 4, verso 24, no capítulo 9, verso 3. O livro de Salmo vem falar, colocar essa questão aí como chama de fogo, a questão de Deus nesse relacionamento no Salmo 79, verso 5, Cantares, capítulo 8, verso 6, Jeremias, o profeta, no capítulo 4, verso 4, também vai usar essa mesma expressão quando relaciona Deus e relaciona a questão do fogo, Sofonias 3, 8. Aqui o que acontece? Vendo que Moisés, a sarça, estava ardendo, ele se aproxima, né, querendo ver de perto o que estava acontecendo. Aí ele se aproxima e nesse acontecimento, então, ele vê o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, nas escrituras do Velho Testamento, é a manifestação visível de Deus, ou seja, é uma espécie de epifania. Toda vez que a palavra anjo do Senhor está em letra maiúscula, está falando do próprio Cristo na sua pré-existência de Jesus Cristo. Como exemplo, você pode abrir lá em Juízes capítulo 6, verso 12, está falando sobre isso, o verso 14, o verso 20, o verso 22 e 23, né, falando sobre essa manifestação de Deus, né, retratado no anjo do Senhor, que é a figura de Cristo, né, a pré-existência de Cristo. Aquilo lá que o salmista vem falar lá, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Não está falando de seres espirituais anjo, né, está falando do próprio Cristo, né, por isso que nós precisamos olhar com um critério nessa expressão anjo do Senhor para nós não entrarmos naquilo que comumente se fala de anjos da guarda, que não é essa expressão, né? Essa expressão nem bíblica está, né? Então nós olhamos aqui o anjo do Senhor, né, se aproxima, ali na sarça, né, no meio da sarça, e Moisés se aproxima. Nessa revelação, então, que é a revelação de Deus ali, o importante é o que ele diz a Moisés. O Deus de Israel passa a falar, né, pessoalmente com Moisés, né, mostrando aí o conhecimento que o homem tem de Deus. Ele começa a dar essa expressão, é Deus que vai revelar o que ele quer revelar de si na história. E começa então a acontecer isso a partir deste momento, por meio de palavras que Deus vai trazer para Moisés, e Moisés, como servo do Senhor, ele também vai ser um profeta diante do seu povo e diante dos outros povos, né? E por meio de ações que Deus vai realizar através dos sinais, conforme o capítulo 4, verso 17, que nós vimos, né, na leitura anterior. Moisés então vê o anjo do Senhor, ele ouve as palavras do Senhor, Deus se torna sujeito ativo então nessa revelação. E quem é este que se revela a Moisés? O capítulo 3, verso 6, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mas a expressão que Deus começa dizendo e se mostrando a Moisés é que ele é o Deus dos pais de Israel. Quando ele fala, eu sou o Deus do seu pai, e depois passa a trazer à memória a história de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, os patriarcas, ele está dizendo, eu sou o Deus dos pais de Israel. Ele é o Deus do pai de Moisés? Sim, ele está dizendo isso. Ele é o Deus de Abraão? Sim. Ele é o Deus de Isaque? Sim. Ele é o Deus de Jacó. Nessa expressão que nós temos aqui, patriarcal, que Deus se mostra a Moisés, para mostrar que ele é Deus dos pais de Israel. E é ao povo de Israel, então, que Deus vai se referir futuramente como o seu povo, né? Ou seja, ele é o pai dessa nação, né? Ele vai se mostrar dessa forma. Esse Deus, então, também traz aqui
nesse momento, no verso 6, a memória de que ele é o Deus da aliança. Né? A aliança, né, que ele fez, né, junto com o seu povo, desde quando desceu Jacó até o Egito. Gênesis 46, no verso de número 4, nós temos a palavra de Deus dizendo assim, Deus falando, eu descerei contigo, falando a Jacó, para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Né? Deus havia prometido o quê? A Jacó, que ele desceria com Jacó até o Egito. Né? Mas Deus traria esse povo de volta à terra prometida, né? Porque isso era a aliança de Deus com esse povo. Né? Lembrando que naquela promessa, Abraão se concretizou em partes, porque o povo se tornou grande, mas ainda não tinha se completado, porque o povo ainda não tinha entrado na terra da promessa. Então Deus agora aparece então a Moisés em Midian, né? Esse Deus que se preocupa com todas as gerações, porque ao aparecer em Midian, uma terra estrangeira, né, ele está mostrando que ele é um Deus presente, né, em toda a história e na história de todos os povos. E ele vai cumprir as suas promessas, promessa que ele fez lá em Abraão, né, e que vai ser cumprida, né, segundo aquilo que Deus agora estava estabelecendo. Ele prometeu. Qual foi a sua promessa? Gênesis 3, verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então Deus se preocupa com a sua aliança, e ele aparece então prometendo o quê? Primeiro, uma terra boa e ampla. E essa promessa estava já anteriormente dada a Abraão. Terra que mana leite e mel. Né? Terra que naquele momento sustentava 6 nações que estamos aqui. E essas 6 nações, então, deixariam de existir para que um só povo estivesse nessa terra, que seria o povo de Israel. Por causa da sua fidelidade, por causa das suas promessas, que Israel não ficará esquecido no Egito. É isso que nós temos aqui no nosso texto. Deus atenta, então, para a dureza na vida dos hebreus, né, esse povo que vai se tornar Israel, né, e lembra-se da sua promessa. Verso de número 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Né? E por isso desci, a fim de livrá-lo. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Filhos por quê? Porque Deus é Pai. Né? Por isso que Deus se apresenta, em primeiro lugar, como o Deus dos pais de Israel, que lembra-se então da sua aliança. Então a libertação de Israel depende do que agora? Da fidelidade do Deus da aliança. Assim então Deus fala a Moisés que cumprirá as suas promessas e todas as gerações vão falar da sua fidelidade. Mas surge da parte de Moisés uma pergunta. Verso 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Né? Moisés vai até lá, né? Ele vê isso acontecendo, a sarça não se queima, e aí ele vai falar também no verso 13. Né? Ele vê ali a manifestação de Deus, mas agora surge da parte de Moisés um questionamento. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles lhe perguntarem, qual é seu nome? Que lhes direi? Porque Deus se apresenta aqui a Moisés quando ele chega ali
naquela sarça, no verso 3, ele se apresenta como Deus dos pais, né, de Israel. Então nós temos aqui agora Moisés falando qual o nome que eu vou dizer então a Israel, aos seus filhos. Né? Qual o nome que os seus filhos vão te chamar? Né? Sabendo que o nome de Deus mostraria o quê? Mostraria o seu próprio caráter, mostraria todo o atributo de Deus, quem ele é. Moisés quer saber então como Deus se chama. Né? Isso está presente aqui então nesse texto. O nome de Deus ele traz um significado a respeito do quê? Da sua natureza. E isso Moisés queria explicar para o povo. E para explicar para o povo, teria que apresentar esse Deus a esse povo. No passado, no período patriarcal, Deus se revelava ao povo como o Deus dos seus pais, né? Esse Deus paternal. Mas o que ele será agora com relação a Israel? Não é mais os patriarcas, agora é um povo que está se formando para ser uma nação. Então, qual o nome de Deus? Verso 14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Deus então se mostra como o eu sou o que sou. O que os hebreus precisavam saber agora era isso, que Deus, o Deus dos pais de Israel, ele é o Deus que está com o seu povo. E ele está com o seu povo aonde? Na sua aflição atual. Por isso eu sou. Não eu era e não eu há de ser. Eu sou. Então, eu sou terá que ser entendido isso como uma promessa de Deus para a vida do seu povo naquele momento, naquela situação que esse povo estava vivendo, assegurando que Deus será o quê? O Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus desses que estão sendo oprimidos, né, que nós vemos aqui. Né? O verso 12, Deus lhe respondendo a Moisés: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu sou quer dizer, eu sou presente onde quer que estejam, e lá eu estarei em conforto. É dessa forma então que Deus pede que Moisés o mostre, né? Mostrando o quê? Que Deus está ali, no meio do seu povo, junto ao seu povo, né? E Deus vai trazer conforto a esse povo, né? Não no futuro, não no passado, mas no presente. Né? Deus dá a entender ao povo que ele sempre será presente, presente com Israel. Mas eu sou, que em hebraico é Ie, dificilmente serve de nome. Assim, então, Deus se identifica como o quê? Como o Senhor. Né? Eu sou o que sou, né? Mas eu sou o Senhor. Verso 15. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor. E Senhor, quando está tudo em letra maiúscula nas Escrituras Sagradas, está falando do nome de Deus. O Senhor, o Deus dos vossos pais. Primeiro, lembrando que Deus é pai dessa nação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o pai dos patriarcas, aonde está presente as promessas de Deus para esse povo, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Como Deus então diz que será lembrado como eu sou? Não, como o Senhor. Então Deus identifica como o Senhor. A palavra que nós temos aqui transliterado, que se perdeu no tempo, mas que nós temos Yahvé. Dessa forma que Deus então se identifica, o Senhor em letra maiúscula. Porque tudo em letra maiúscula se refere a Yahvé. Porque quando há o Senhor com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, é Adonai. Quando Adonai, então, mostra o que? Jesus também na sua pré-existência. Quando nós temos o Salmo messiânico dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Yahvé a Adonai, Deus conversando, o Pai conversando com o Filho.
Nós temos essa expressão. O Senhor então servirá como nome de Deus a partir do verso 15. Parte então de seu atributo divino, porque ele quer dizer que Deus será com Israel. Oséias capítulo 1, verso 9, traz bem a memória do povo de Israel sobre essa expressão que nós temos aqui em Gênesis 3,15. Então, meus queridos, o Senhor revelará a sua intenção para com Israel pelos poderosos atos que ele está para realizar, até que os egípcios então reconheçam também que Deus é Senhor. Uma outra forma também que Deus mostra o seu nome ao seu povo para que também os demais povos possam reconhecer que existe só um Deus, e esse Deus é Senhor, Yahvé. E para o Israel, desse momento em diante, então, o nome a ser invocado em culto a Deus seria o Senhor. Isso que nós temos, então, de expressão aqui nesse verso de número 15. Ok? Por isso que o verso 7 de capítulo 3, encerrando só esse daqui, nós vamos dar uma continuidade no próximo vídeo, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o seu sofrimento, porque esse Deus eu sou, que é o Deus dos pais de Israel, no verso de número 6, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que está dentro da aliança patriarcal, ele é Senhor. Até aqui, então, que nós temos esse primeiro momento da conversa que Deus tem, então, com Moisés. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência a esse estudo. Dá uma analisada aí, se houver alguma dúvida, se porventura quiser me procurar para essa dúvida, mesmo que seja à distância, estou presente para poder auxiliar. Forte abraço desse irmão em Cristo, até o próximo vídeo, continuando então essa mesma expressão, onde nós vamos ter a conclusão sobre Moisés, esse parágrafo grande que eu falei que nós teríamos na história. Deus assim nos abençoe. Forte abraço.